A liturgia é própria da Quaresma e nos convida à conversão. Conversão não pode ser só gestos externos. O nosso jejum, a nossa caridade, a nossa oração não devem ser só exteriores, mas também ser interiores. Nós temos que tomar cuidado porque é esta advertência que Jesus faz. Ontem, como a gente viu, Jesus falava aos discípulos. Hoje, o próprio evangelista nos diz que Jesus conversou com as multidões e com os discípulos. Então, mesmo quem segue Jesus um pouco mais distante, não como os discípulos que estão sempre por perto, precisamos observar isto. A nossa prática de fé não pode ser meramente exterior. Ela tem que brotar de dentro para fora. E aqui nós vemos a necessidade de não só deixar de fazer o mal, mas aprender a fazer o bem, como nós ouvimos na leitura há pouco. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E infelizmente, parece que para muitos é suficiente apenas não fazer o mal. Quando se fala em conversão, nós corremos o risco de dizer assim, mas eu não faço mal para ninguém. Eis o grande diferencial, não só de quem segue Jesus, mas de quem vive essa experiência do Deus de Abraão, porque essa leitura já é no Antigo Testamento. Não basta não fazer o mal, é preciso ter uma atitude positiva de fazer o bem. Nós não somos uma religião que só tenha proibições, não pode, não pode, não pode, não pode. Tem aquilo que se deve, aquilo que é necessário ser feito. Por isso, fazer o bem, como diz ali na leitura, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva, que eram aqueles que não tinham ninguém por eles. Lá no Antigo Testamento e mesmo na época de Jesus. Hoje nós temos os nossos órfãos e viúvas da atualidade. Temos os presos, temos os dependentes químicos. Pode ser que diante de nós a gente não veja alguém passando fome, mas temos necessitados por aí. Temos aqueles que são abandonados nos asilos. E nós poderíamos ir citando tantos e tantos e tantos órfãos e viúvas, para os quais nós não podemos simplesmente dizer assim, nós não fazemos o mal. É preciso, na obediência à palavra de Deus, fazermos o bem. Cuidar dos necessitados não é nenhuma opção diferente daquela que o Evangelho faz e que a própria Sagrada Escritura faz desde o começo. Então precisamos, e por isso que durante o tempo da Quaresma, nós somos convidados a exercitar de modo muito especial também a caridade. Fazer o bem. E claro, como disse, é um motivador da nossa conversão. Ou seja, não pode se resumir só ao tempo da Quaresma, mas deve ser uma vivência cotidiana na nossa vida de cristãos. É preciso cotidianamente fazer essa opção de cuidar, de fazer a caridade, evitar o mal. Uma coisa não substitui a outra. Há também quem diga assim, mas eu faço tanto bem para os outros, então aqueles maus, aqueles atos que não são correspondentes, parece que são indispensáveis, e não é assim. Eu faço tanto bem para os outros, então esse malzinho aqui, isso aqui é o que importa, é fazer o bem. O resto não importa. Não. Veja,
Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É preciso viver ambas as coisas. E Jesus mostra, de novo, voltando ao Evangelho, que nós devemos fazer tudo isso, não com a expectativa de sermos vistos, de sermos elogiados, de sermos reconhecidos. Tem aquele velho ditado: o hábito não faz o monge. Dizíamos na filosofia, a barba não faz o filósofo. Não significa que a gente precise deixar de fazer as coisas, ou deixar de ter uma vida de oração, ou deixar de entender as Escrituras, deixar de aprender, deixar de ter conhecimento. Como Jesus disse, os mestres da lei, eles têm autoridade para interpretar, mas eles não tinham autoridade porque não viviam, não tinham autoridade de exigir porque eles não testemunhavam aquilo que eles sabiam. O fato de fazer significa que a gente não precisa aprender, não precisa ir atrás, não precisa ter uma vida de piedade. Precisa. Uma coisa não exclui a outra. Com esses dois remos nós progredimos pelo mar da santificação, chegamos ao porto seguro da salvação. E para nós vermos que Jesus não, aliás, que Deus não é contrário e não coloca oposição em uma coisa e outra, nós vemos no próprio Salmo: eu não venho censurar teus sacrifícios, pois estão sempre perante mim teus holocaustos. Ou seja, os nossos sacrifícios, as nossas orações, aquilo que nos oferecemos na nossa vida de piedade, estão perante Deus, mas é preciso viver e praticar aquilo que nós rezamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Portanto, com muita humildade, vamos viver esta quaresma, buscando sim, nos aproximar de Deus pela oração, vencermos a nós mesmos, ao comodismo, ao egoísmo, através do nosso jejum, e testemunharmos a nossa conversão pela caridade que praticamos em sintonia com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.